Sou. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos na live do Sentir a Essência com o Larry Barras, do Instituto do como é que é? IETC. IETC. Seja muito bem-vindo, Larry. Muito Nós hoje obrigado. vamos falar, o Larry vai falar do xamanismo, filosofia, medicina tradicional chinesa. Portanto, vamos ter aqui uma live muito rica. Gostaria também que me indicassem se estão a ouvir bem. Mal posso. Muito bem-vindo, Larry. Muito obrigado, muito boa noite e obrigado pelo novo convite. Há tempo já que não falávamos. É verdade. Terceira vez. Nossas conversas divertidas. A terceira live que vamos fazer. Terceira, muito bem, estamos a ganhar experiência. Eu, pelo menos. Não percebo nada disto, mas pronto, cá estou. Mas tem um conhecimento muito rico de medicina tradicional chinesa, afinal são 3 décadas, não é verdade? Já há algum tempito, é verdade, é verdade. Pelo menos a estudar, caramba, 3 décadas, sinto-me bem. É muito tempo. Mas, sim. Larry, novidades do IETC? Novidades. Começamos o curso de acupuntura chinesa clássica, o nosso curso anual. Uhum. É um curso de... Vamos a, basicamente, estudar acupuntura, baseándonos em livros antigos de medicina chinesa, nos livros basilares. Son algo así como los textos principales que se usaban en la antigüedad para estudiar y que hoy en día continúan vigentes. Así que ese es como el prato de fundo para este año. Luego vamos a tener otras actividades a lo largo del año. O IETC, o Instituto das 5 Artes, como llamamos, y dentro de las 5 artes vamos a hacer otras actividades a lo largo del año, actividades más pequeñas. Agora, para breve, para o próximo mês, vou fazer um seminário de uma formação pequena de diagnóstico da língua com casos clínicos reais, baseado em uma compilação de fotografias de línguas de casos clínicos do meu consultório. Depois vou fazer atividades de análise de casos clínicos, os cursos de I Ching básicos, cursos de leitura de rosto e assim. Durante o ano nos vamos a entreter com algumas atividades. Muito interessante. Assim, tem algum que sirva melhor para a área da psicologia? Todos. Todos, porque digo todos? Porque todas estas áreas tienen un principio común y es comprender cómo el ser humano se relaciona con el propio y con el envolvente natural y social. Por tanto, nós sempre falamos em la relação del ser humano com o céu e a terra. E o céu tem a ver com os fatores associados ao tempo, como diferentes tempos nos afetam a natureza e nós, como parte da natureza, também somos afetados pelo tempo. Por exemplo, este é um ano en el qual se fazem cálculos anuais. Na antiguidade se fazia isto, que era um cálculo anual, para ver cómo iba a ser el clima durante el año. Que un cálculo bastante detallado, muy interesante. Y este año, por ejemplo, el metal es más fraquito, por tanto, un año para cuidar más los pulmones, ese tipo de cosas. Más, eso en medicina también se puede aplicar en términos de astrología para ver cómo este año va a influenciar a nuestra energía, principalmente. De que forma reforça algumas capacidades que temos associadas nestes princípios antigos e que desafios também traz cada ano, dependendo da nossa natureza, que é um cálculo que se faz, uma carta. E também temos o princípio da Terra, que é o efeito que tem a envolvente, aquilo que nos rodeia, o próprio espaço. Y luego tenemos el estudio de la humanidad, que es el ser humano relacionándose con otros seres humanos y el ser humano relacionándose con la propia humanidad. Y las 5 artes tienen esta base. Por tanto, siempre estamos a falar o levando la conversa para esta relación del comportamiento humano,
em relação ao próprio e aos outros, e como há factores ambientais que alteram, afectam de forma diferente o comportamento humano. Así que eso es bastante, siempre volta al mismo tema, por eso, na minha humilde opinião, me parece aplicável à área da psicologia. Muito bem, sim, senhora. Então temos que ver isso. Já temos um coraçãozinho e já temos cinco pessoas. Eu pedia-vos que, se pudessem, indicassem se o som está bom. Eu ficava muito grata. E também, se desejarem fazer alguma pergunta ao Larry, estejam à vontade. Larry, vamos então começar a nossa discussão, que não é discussão. Então, xamanismo. Se um xamã e um médico chinês clássico se encontrassem no café, o que é que eles falariam primeiro? Perguntaríamos. Obviamente, seria uma conversa muito divertida. Mas depende. Um médico chinês clássico, não sei o que pensarão os outros especialistas de medicina chinesa clássica. A Jaqueline está aqui, ela já está aqui. Obrigada, Jaqueline. A Margarida também está aqui. Portanto, sim, o som está bom. Muito obrigada por informarem. Pode continuar, Larry. Conte lá. Sí. Pronto, básicamente una discusión de los diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque en medicina chinesa existen varias abordagens. Y abordajes hoy en día, la medicina tradicional chinesa, que es la medicina chinesa moderna. La medicina tradicional chinesa, cuando usa la palabra tradicional, refiere-se a un fruto que apareció en los años 70, en un proceso que comenzó en la década de los 50, de criar un modelo de medicina que integra un bocado a la medicina occidental, tentando fusionar ambas, con suceso en varios aspectos, mas también con algunas áreas que ficaron un bocado más incompletas. Luego tenemos la medicina chinesa clásica, que ainda va a buscar abordagens mais antigas, uma perspectiva de ver o mundo, o ser humano e a sua saúde mais antiga, e baseada sempre nestes textos. Mas a diferença é que na medicina chinesa clássica ainda o factor do espírito tem muita força. E o interessante é que a medicina chinesa clássica nasce em um período de transição, donde la medicina chinesa chamánica comienza a transformarse en la medicina chinesa clásica. Por tanto, há lugares donde se encontran los dois e partilham ainda aspectos comuns, visões comuns, e há locais donde se foram afastando um bocado. No entanto, ainda na actualidade, há praticantes de medicina chinesa que têm esta abordagem mais mística, donde ainda a componente xamânica está mais presente. Obviamente, não estão dentro do oficialismo da medicina chinesa. Nos conhecemos por aspectos até políticos e culturais, que estas áreas ou abordagens ficaram um bocadito mais isoladas. Tentaram isolar-se, e não é um processo só do último século ou do século passado. Não, este é um processo de 2.400 anos de una élite de eruditos a tentar lutar básicamente con la religión do povo, que era o xamanismo. Digo religión porque en realidad tiene una componente religiosa fuerte. Y luego entran estas personajes a China, que son 3 grupos políticos e ao mesmo tempo de pensamento muito fortes, que são os taoístas, os confucionistas e posteriormente os budistas, e que entram em lutas de poder na China para poder ter o apoio do imperador. Obviamente, alguém tinha que construir os templos, certo? E isso custa dinheiro, e era o Estado que ajudava nisso. Então, se criam ali algumas lutas. Mas o interessante é que os 3 grupos sempre tinham esta postura de tentar tirarle poder al chamán, ao chamanismo. Então se criam aí guerras, e no meio disso vão nascendo os princípios da medicina chinesa clássica. E claro, há uma grande diferença entre os dois, que se vai formando com esta nova visão que aparece há 2000 e tantos anos atrás, e é que na medicina chinesa clássica há uma grande heteronomia,
Ou seja, a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa vida depende sempre de fatores externos a nós. Depende dos nossos ancestrais, dos nossos, basicamente, familiares mortos, de mortos que não têm nada a ver conosco, do imperador, de se os rituais foram bem feitos, depende do xamã, sempre dependemos de alguém. E quando nasce esta nova perspectiva da medicina chinesa clássica, empieza a ganhar-se a autonomia, empiezan a descobrir-se e a explorar-se princípios em os quais eu posso ganhar autonomia no cuidado da minha saúde, onde já não dependo só de que o imperador não se esqueça de fazer o ritual para que as coisas corram bem este ano, onde não dependo só de que o xamã me apoie e cuide de mim, onde não dependo só de que os ancestrais não se chateiem comigo, os fantasmas e toda esta gente não me calle que venha um fantasma, um espírito atacar-me. Não, agora eu sei que, tomando atenção e conhecimento de fatores naturais como alimentação, a minha relação com o meio ambiente, tomando atenção ao meu estado emocional e à minha vida emocional, e a uma série de fatores, eu posso ganhar uma certa autonomia do meu cuidado. E essa é como a grande separação das duas perspectivas. Então, adorava falar com o xamã de como ele vê o mundo, fazer-lhe algumas perguntinhas também dos rituais que usava, dependendo de qual seja o período dele. Imaginem que tenho a sorte de falar com um xamã de anos atrás, de séculos atrás, era maravilhoso questioná-lo. Não sei se ele ia querer falar comigo, mas eu ia ter muito gosto. Mas gostaria de explorar um bocado as suas perspectivas do mundo, da saúde. Tem coisas em comum, não é? Sim, ambos, como cuidadores de saúde, temos este aspecto comum de procurar o equilíbrio à nossa volta e dentro de nós. Ou seja, basicamente, o que faz o xamã e o que faz o especialista de medicina chinesa é tentar compreender o princípio da vida, como ele funciona, que nos afasta do princípio da vida, e logo como podemos recuperar o princípio da vida, se possível, só que com abordagens e técnicas diferentes, certo? O xamã tem o seu conjunto de rituais e conhecimento, e, como digo, alguns foram transmitidos e absorvidos por estes grupos de elite, confucionistas, taoístas e budistas. Muitos destes processos rituais foram absorvidos por estes grupos e que ainda hoje sobrevivem dentro da medicina chinesa clássica. E dentro da medicina, até dentro da medicina tradicional chinesa moderna, ainda ficaram vestígios deste passado ligado a los Wu, los xamãs. Então, nesse caso, na medicina chinesa clássica, podemos dizer que se acredita em espíritos? Sim e não. Acreditamos no conceito do espírito do ser humano, que pode ter várias definições, pode ter definições muito naturalistas e definições muito também esotéricas, depende das crenças do próprio especialista. Por quê? Porque quando nós pegamos na literatura chinesa antiga, vemos que não há só uma mainstream, uma linha comum que todos siguen igual, não. Há textos comuns que logo foram interpretados por diferentes especialistas e foram criando escolas de pensamento e cada um com características próprias. Alguns deles eram taoístas, outros eram budistas, outros eram confucionistas, e impregnaram aquilo que faziam com quem eles eram. E que há várias vertentes dentro disto. Portanto, o espírito foi definido de formas diferentes. Para alguns especialistas em medicina chinesa, e hoje em dia, por exemplo, o espírito é qualquer expressão de vida. Basicamente, a vida expressando-se em nós é o espírito. Portanto, se eu olho uma pessoa e vejo o seu estado de consciência, como fala, como olha, como se mexe, como se comporta, estou a ver o seu espírito. E há uma parte do diagnóstico que se chama inspeção do espírito.
e que tem a ver com esta observação. Ok? Super simples. É o chamado Shen. É o famoso Shen. E em medicina chinesa, o ser humano não tem só um espírito, tem 5 espíritos. Relacionados com os 5 elementos? Exactamente. E cada elemento é governado por um sistema do corpo. E os sistemas são diferentes. Nós falamos em sistema respiratório, endocrino, excretório, pronto. É diferente. Em medicina chinesa é o sistema do fígado, do coração, do baço, dos pulmões, dos rins, e cada um deles alberga um espírito. E é interessante porque estes 5 órgãos têm um nome muito particular em medicina chinesa. Chamam-se 5 armazéns. E a palavra armazém não é ocalhas, o nome completo é armazéns dos espíritos. Portanto, nosso espírito vive nestes órgãos e eles são os responsáveis do funcionamento do corpo e da nossa conduta, do nosso comportamento. Assim que temos... Podemos dizer que de vez em quando há um desses espíritos dentro de nós que assume mais a prevalência, digamos? Sí, son como 5 músicas siempre sonando al mismo tiempo. Eles están siempre los 5 haciendo su canción, solo que de pronto algún de ellos tiene un momento en el cual fala más alto que los otros. Los otros siempre están presentes y a funcionar y a expresarse, mas un de ellos toma, o a veces até un solo quase, especialmente cuando há grandes desequilibrios de saúde, por exemplo, saúde mental, ou mesmo física. Mas aí se nota que um deles está a falar demasiado alto e é um desequilíbrio. Los 5 deberían ir cantando tal como un coro, ¿cierto? Donde de pronto los tenores cantan un bocadito más, de pronto, de esa forma se van expresando, mas siempre están los 5. Siempre están los 5. Y desde otras perspectivas, por ejemplo, cuando tenemos una perspectiva más taoísta, los espíritus dentro del cuerpo aumentan. Temos um panteão de espíritos dentro do corpo. Logo, também podemos dizer que o espírito são as substâncias do corpo, a energia e o sangue. É uma definição que aparece na literatura antiga. E logo temos esta definição do espírito como algo que transcende só esta passagem humana, esta expressão humana. Ou seja, é algo eterno. E aí entra um bocadito já a combinação com esta visão mais mística do ser humano. É muito interessante que a literatura clássica chinesa não faz tantas referências a este aspecto mais místico. Por isso digo que a medicina chinesa clássica tomou um caminho um bocadito diferente. Mas, em paralelo, continuaram sempre a existir vertientes, literatura, onde a parte mística assumia mais força. Assim que convivem estes 2 mundos. Hoje em dia, claro, a orientação principal em medicina tradicional chinesa moderna, que é o que tenta, é o que está mais difundido, e aí, claro, os espíritos não têm esta conotação tão mística. Nós, ocidentais, somos muito românticos e adoramos estas coisas místicas, mas o povo chinês tem um caráter muito pragmático. São muito práticos nestes assuntos. Assim que nós fazemos muita leitura e muita interpretação romântica do misticismo chinês, mas o chinês é uma pessoa muito pragmática na sua abordagem, mesmo através do mundo religioso e espiritual, é muito pragmático. Assim que, sim, temos 5 espíritos ou mais. Mais espíritos, portanto... Sí, por exemplo, imagine só isto. O fígado tem um espírito que se chama Hun, mas na visão taoísta nós temos 3 Hun, divididos em diferentes partes do corpo, e no taoísmo cada um deles é como um oficial, é como um funcionário que tem uma função muito particular em regir o nosso comportamento. Especialmente a parte de benevolência, do nosso bom comportamento, da nossa virtude. Ok? E assim, tal como o espírito do pulmão, em medicina chinesa é o Po, mas na visão mais taoísta são 7 Po.
divididos en diferentes partes de nuestro esqueleto, están allí, cada uno tiene como una morada, por así decir. Y ellos también son parte, por ejemplo, de los procesos traumáticos o procesos más escuros del ser humano. Aún tiende a puxarnos para o céu e o outro nos puxa para a terra, para o mundo material del agarrar. Porque esses espíritos ficam um bocado demoníacos. Eventualmente. Por eso la importancia do equilibrio, nós precisamos de todo. Estamos no mundo, na terra, estamos na terra, não no mundo espiritual. Precisamos de estar conectados com a terra e com o céu. Por acaso tinha aqui uma pergunta bastante interessante, estou a ver se encontro, que é sobre se, por exemplo, no xamanismo há rituais para afastar espíritos negativos, certo? Se alguém quisesse afastar a energia pesada de um chefe tóxico, qual seria a prática de medicina chinesa que recomendaria? De um que tóxico? De um chefe tóxico. De um chefe tóxico. Ok. Bem, na medicina chinesa, diríamos, olha, vá para um psicólogo e tente tratar este aspecto da sua, como se diz, da sua capacidade de impor limites e esse tipo de coisas, é o que tem que trabalhar, certo? Porque, como digo, a medicina chinesa clássica e moderna são mais pés à terra. Até um praticante de medicina tradicional chinesa poderia aventurar-se, dependendo da sua camada de conhecimento, base de conhecimento, a darle algumas dicas em relação a isso. Se for de la vertiente mais esotérica ou xamânica, claro, já existem diferentes formas, mas, como digo, já pronto, há diferentes aspectos rituais, mas atenção. O xamanismo chinês, que é o que eu estou a referir principalmente, nós temos este boom do xamanismo que houve no Ocidente, que veio principalmente da investigação do xamanismo da Sibéria. Ok? E isso começou a dar passo a falar mais do xamanismo até em ambientes acadêmicos. Portanto, o xamanismo que nós falamos é o chinês, que tem rituais muito próprios baseados na sua cultura. E, claro, há toda uma abordagem antropológica de como se chega ao pensamento xamânico. Pense que esto se origina en una cultura de agricultura a 3.000 y tantos años atrás, donde la vida económica era muy estable, no tenía hipótesis de mucho crecimiento, había mucha inveja, mucha desconfianza en las personas a volta siempre. Entonces, siempre, si fallaba o tempo, si alguien me estragaba las colheitas, yo estaba tramado. Entonces, siempre había una desconfianza a volta. Y en este ambiente crece el mundo chamánico en un periodo en el cual los vivos convivían con el mundo de los muertos, con el mundo invisible. Era cotidiano. El mundo espiritual no era algo que uno iba a bruxa a tratar, no, era una cosa del día a día. Se asumía como parte del día a día. Entonces, culturalmente, habían procesos muy particulares. Más es interesante que cuando você investiga los rituais que se fazem são muito parecidos a los que se utilizam aqui no Ocidente. De fumos, banhos, preparação de óleos específicos e logo uma série de procedimentos onde se escrevem encantamientos, por exemplo, tal como a gente acá tem rezas, ou invocações de proteção a San Miguel Arcanjo e coisas desse tipo. Os chineses também têm um panteão, até têm o seu próprio San Miguel Arcanjo, por assim dizer, que é Nacha, que é o chefe do exército celestial. Assim que a gente que fazia invocações a estas forças espirituais para que viessem a protegê-los, faziam encantamientos, que são as invocações, escreviam encantamientos, que seria como um símbolo, um talismã que me protege, que logo eu posso fazer diferentes coisas com ela, dar com esse símbolo no corpo, queimá-lo, porque quando se queima, passa do mundo material ao mundo imaterial. Assim que não é muito diferente. O único que muda é o verniz cultural.
mas los procedimientos son relativamente semelhantes. ¿Ok? Ou seja, há aqui uma transversalidade humana. Sim, neste aspecto sim. E como é um tema do meu interesse, que tenho explorado ao longo da minha vida, tenho podido também constatar isso, observando diferentes corrientes, mesmo em América Latina, en los povos originarios de América Latina, los povos nativos, luego en Europa, luego en Asia e em África, obviamente, quando uno observa os processos rituais, há muitos pontos comuns. É muito interessante. Efectivamente, há uma transversalidade nisto. Portanto, poderia utilizar os rituais que utilizam aqui, basicamente. Assim que proteger-se, mas claro, eu acho que ser assertivo será muito mais eficiente, certo? E atenção, eu falo disto, eu não sou um xamã, nem nada disso, não tenho essa pretensão sequer. Eu sou um investigador que tem uma grande curiosidade e gosto pelo conhecimento da área. Tenho investigado o melhor que posso essa área. Mas não sou um xamã, claro. Não faço, não me intitulo como isso. Mas, claro, conheço alguns procedimentos, mesmo em medicina chinesa, há procedimentos de proteção, de exorcismo. Pense que até 1911, a Academia Imperial de Medicina, ou seja, a Universidade Máxima de Medicina na China, ensinava a diagnosticar um exorcismo, por exemplo, uma possessão demoníaca. Ainda isso existe no manual imperial, para quem souber buscar. Isso existe ali. Assim que... Portanto, se encontrar alguém possuída, já sabe Mándelo a um padre. Pronto, existen los sinais que obviamente son la parte del diagnóstico en esta perspectiva cultural, ¿cierto? Existen aspectos de diagnóstico para identificar primero si la persona tiene ese problema y luego están los procedimientos con acupuntura, con moxibustan. Piense que há um fenômeno, há um conjunto de pontos muito interessantes que vêm de um grande médico, uma personagem lindíssima de dinastia Tang, que é o Dr. Sun Simiao. Sun Simiao é conhecido como o Hipócrates de medicina chinesa. Um homem que sempre, nos seus livros, fala da ética médica, muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, era um grande praticante deste tipo de... Tinha um grande conhecimento de práticas também xamânicas e alquímicas. E ele tinha um conjunto de pontos de acupuntura, eu lhe chamo cavidades de acupuntura, que são as 13 cavidades para fantasmas. E que são de diferentes partes do corpo, estão localizados em diferentes partes. E cada um tem um nome muito particular, que são nomes meio assustadores, mas que se podem utilizar ou em conjunto ou um deles em situações particulares, que na antiguidade, por exemplo, eram consideradas como possessão demoníaca. Hoje em dia, claro, estariam todos em consulta de psiquiatria, certo? Mas na antiguidade, ou de neurologia, por exemplo, mas na antiguidade pertenciam a esta área, eram tratados com uma abordagem espiritual, era uma doença espiritual. Assim que a abordagem também incluía esse aspecto. E esta área, como digo, é difícil para mim falar, porque é uma área muito ampla, muito rica mesmo. Há informação infinita nesta área. Então, dá para falar infinitamente também. É muito difícil pegar assim esta informação e tentar consolidá-la em algo pequeno. Mas... A Jacqueline diz que vai caçar os pô delas, o pô, não sei como é que se diz. O pô? Aquilo que estava a falar antes, dos pontos. E o Daniel Sebastião faz aqui algumas perguntas. Como é que podemos integrar também outras terapias energéticas para completar a terapia em medicina tradicional chinesa? É compatível? Por exemplo, alguém que tem formação em MTC e em Pranic Healing, cura energética indiana, pode combinar tudo facilmente e deve fazê-lo ou deve evitar misturar técnicas diferentes? Boa pergunta.
acho que é um fator muito pessoal. Uhum. É um fator simplesmente que vai refletir o praticante, o terapeuta, os seus interesses, que é o que lhe faz sentido e, acima de todo, como clínicos, como terapeutas, como gente que vê pessoas com problemas de saúde, o que é eficaz. Assim que, na minha experiência particular, limitada a lo que eu faço, tento não combinar abordagens externas à medicina tradicional chinesa. ¿Por quê? Porque, número um, no tengo tiempo para poder dedicarme en forma seria a otra área, porque respeto mucho las diferentes áreas y no acredito en esto de en un fin de semana ahora soy terapeuta de tal cosa o en 3 fines de semana ya soy, no, acho que son prácticas que requieren dedicación. Ese es un aspecto muy práctico. Y el segundo, porque también, muy humildemente, na práctica da medicina chinesa clássica, como la tenho estudado, tenho encontrado também respostas que me ajudam a lidar com aspectos físicos, mentais e emocionais, e obviamente com grandes limites, e por isso também acredito em uma abordagem multidisciplinar. Por eso soy muchas veces la primera persona en pedirle a un doente, por favor, vá y faça una resonancia, faça este examen, o por favor, consulte un psiquiatra en paralelo con nuestro trabajo, o até vá y faça otro tipo de osteopatía. Prana Healing no conheço, peço desculpa pela minha ignorância, já ouvi falar, mas não faço ideia de que se trata, así que ni siquiera vou referir, por respeito, simplesmente, aos praticantes de Prana Healing. Mas conheço colegas que combinam técnicas de Reiki, aromaterapia, e imagino que terão bons resultados e que por isso continuam a fazê-lo. Por isso digo que é um fator muito pessoal. Acho que, como temos tantas lagunas de conhecimento da medicina chinesa clássica no Ocidente, é normal que precisemos preencher com outras disciplinas as nossas lagunas. Por otro lado, también reconozco, y tenemos que ser humildes en esto, que esto no es una panacea. También tiene límites. La propia práctica de la medicina chinesa clásica tiene muchos límites. Conozco practicantes que tiran chapeo y que consiguen resolver casi todo mesmo. Son brutais, son grandes mestres, ainda vivos. Y que lidan con cualquier tipo de patología, casi mesmo psiquiátrica y todo eso. Y lo que es cierto es que piensen lo siguiente, un acupuntor en la antigüedad, un practicante de medicina chinesa, un fitoterapeuta, era o hospital do povo. Por tanto, la gente no iba al psiquiátrico ni iba acá, no, él trataba todo. Y obviamente habían veces en que la gente se callaba, prefería ir a Inda o chamán, que tenía una reputación de ser bueno en tratar este tipo de problemas, o tal acupuntor o tal fitoterapeuta que tenía una reputación en tratar tal tipo de doenças. Ok, eso es normal. Este tipo es bueno tratando columna, este tipo es bueno tratando tumores, cancro, pronto, vai lá, trátate con él. Eso es un asunto natural. Como digo, hay un factor pessoal muy importante en esto. Y yo acho que hay que respetar ese aspecto pessoal, simplemente. Si alguien se identifica inmenso con la terapia de Prana Healing, acho que era Prana Healing. Sí, Pranic Healing. Okay, Pranic Healing. Y adoro y me siento súper identificado con eso y me hace total sentido en la práctica, mas al mismo tiempo consigo resolver otras cosas. Entonces, claro, hace sentido que esa persona combine. No meu caso, ainda estou a tentar compreender la medicina chinesa y pronto. Yo no particular tento limitarme al espectro de la medicina chinesa. Atenção, estou a estudar diariamente y a minha biblioteca no tiene libros solo de medicina chinesa. Okay? Tento aprender un bocadito de todo lo que posso. Estudo muito también de medicina moderna, voy estudando diferentes aspectos constantemente, infórmome, mas tento no perder cuál es o meu norte, que es lo que siempre me hace sentido y me mexe aquí adentro visceralmente, que es la medicina chinesa. Mas, claro, estoy abierto, aprendo, ouço,
integro y tento traducirlo a linguagem de medicina chinesa para ver como, si esto ya existe en medicina chinesa, y a veces encontro, nós usamos isto neste caso, ok, que interessante. O Daniel também diz assim, e por exemplo, fazer uma limpeza energética à pessoa com outra terapia antes de começar uma terapia de medicina tradicional chinesa, pode ser compatível? É lo mismo. Acho que enquanto no, a un primo no nocere, que es primero no lesionar, es el principio básico. En cuanto no lesione a ninguém, e, pelo contrário, tenha uma função prática em ajudar a outra pessoa, por que não? Eu, no particular, não exijo isso, nem pratico isso no meu consultório. Não exijo que o paciente primeiro tenha uma limpeza energética antes de... Não, nunca utilizei, nunca precisei. E mesmo assim, consigo ter alguns resultados satisfatórios na maioria dos problemas que trato. Ok? Portanto, volto ao mesmo princípio. Quando algo é necessário, é necessário. Ok? Portanto, Daniel, faz aqui esta questão e é pertinente, porque hoje em dia há tantas disciplinas que conseguem-se, de certa forma, integrar e são todas tão chamativas que uma pessoa às vezes tem a tendência de querer abraçar tudo. Mas depois há sempre uma que prevalece mais, acho eu. Sim, e acho que isso, por um lado, é bom e, por outro lado, tem os seus aspectos menos favoráveis. E é que, por um lado, estamos bombardeados com informação diferente. Eu lembro quando eu comecei a estudar, não havia internet. E se havia, não tínhamos acesso. Portanto, a gente estudava uma coisa, mas estudava a fundo. E era dia e noite dándole a lo mismo porque não havia mais. E então, claro, não éramos abrangentes, não era que eu abria minha página web e dizia, sou terapeuta disto, tinha uma lista gigante de terapias. Não, tinha uma, mas la dominava, se calhar, um bocadito mais profundamente. Então, às vezes, acontece o fenômeno de estamos bombardeados com tanta coisa. Tenho colegas que, por ano, devem fazer 3 formações de disciplinas diferentes. Sempre pum, aqui e acá. Então, a grande questão é quão profundo eu consigo mergulhar em cada uma delas. Sendo que, na minha humilde opinião limitada, acho que cada uma delas, às vezes, merece uma vida de estudo. E que mesmo assim não chegamos a abrangê-la em profundidade, ou seja, na sua totalidade. Profundidade, sim, mas em totalidade, nunca. Portanto, se criam estas questões. Ou seja, se está cheio de terapias hoje em dia, temos máquinas de marketing brutais que antes não existiam. Sou bombardeado, abro o Instagram e... Em uma hora fico a saber que existem 30 terapias diferentes novas. Que faço? Las estudo todas. O risco, fala uma pessoa, claro, eu desde a minha, repito sempre, a minha perspectiva, o meu grande medo é o oceano vasto com 1 centímetro de profundidade. Esse é o meu grande preocupação em relação a isso. Agora, sim, às vezes a pessoa pode se espalhar, ou seja, em vez de aprofundar e tornar-se bom naquilo, pode começar a tentar abarcar, lá está, tanta coisa que não se torna especialista em nenhuma delas, não é? Sim, vai depender também da estrutura de caráter da pessoa. Se a pessoa tem uma força de caráter e não se perde facilmente, ou se de pronto já empieza a ficar desorientado. Ok, mas isto em realidade é um chakra, mas em realidade é um ponto de acupuntura, mas em realidade é um aspecto de um novo padrão, é um arquétipo, isto e empieza a loucura. E em medicina chinesa já temos mais ou menos isso tudo. Então, meter mais outra área, no meu caso, para mim seria adorável ter tempo para isso, porque eu gosto de aprender, adoro aprender, mas por outro lado também seria demasiado exigente, ou seja, falo também, como digo, é um aspecto pessoal. A gente que se sentirá maravilhosamente fazendo isso, saltando de terapia em terapia e integrando, maravilha, então está no caminho que lhe pertence. No meu caso, diferente, prefiro abordar uma área e darle duro a essa área, tentar aprender lo mais
tanto como que estou há 30 anos a estudar uma mesma área, e já estudei Reiki, já tive a lista de terapias diferentes, estudei muitas terapias também fora da medicina chinesa, especialmente quando vivia no Chile e estava a começar. Muitos tipos de terapia, homeopatia, terapias florais, estudei um monte de coisas quando tinha 20 e poucos anos. Mas depois chega na altura na qual digo que estou a estudar medicina chinesa, estou a estudar Feng Shui, estou a estudar Tai Chi, estou a estudar artes marciais, estou a estudar isto, caramba, não posso fazer tudo. Então, prefiro fechar um bocadito o cerco e aprofundar mais uma área só. Perspectiva pessoal. A Jacqueline diz assim, bom é ter cabeça também para aprender tudo. No meu caso, a idade já não permite. Ou seja, também, como o Larry estava a falar, eu acho que é natural nós, quando estamos no início da vida, queremos aprender mais coisas. E depois, à medida que vamos progredindo, talvez vamos começando a fazer mais seleção. Acho que é isso, porque eu com a minha idade, que não sou um rapazinho, ainda quero aprender muitas coisas e mais coisas, mas compreendo também que a vida se torna mais exigente com o passo do tempo e as responsabilidades nos começam a apertar. Uhum. E então já não temos a possibilidade de fazer então temos que ser selectivos realmente com o nosso tempo. De basicamente escolher muito bem a que quero dedicar as minhas horas de vida, que são limitadas, que é o que me faz sentido. E se têm a sorte de encontrar algo que vos faça sentido, finalmente isto me faz sentido, então força nisso. Não é obrigatório saber todo, nem ter todas as respostas. Não. Um caminho... Às vezes as respostas vão surgindo no caminho, não, Larry? À medida que vamos estudando... Sim, naturalmente vai acontecendo e vão originando-se novas questões, e essa é a parte rica da vida mesmo. O facto de originarem-se novas questões que nos ajudam a sair do patamar de rotina, no qual estamos sempre aí ciclicamente dando volta, pum, de pronto descobrimos outro patamar novo, e assim sucessivamente. Acho que isso nos enriquece. Uhum. Por acaso, Larry, no caso da intuição, já lhe aconteceu por acaso estar a fazer um tratamento e de repente intuir que não seria por ali? Ou que seria outra coisa? Sim, muitas vezes. E tenho aprendido ao longo do tempo a lidar com a minha intuição. E nunca tento fazer algo só intuitivamente, rara vez permito isso, sempre crio uma margem de segurança à volta. Por quê? Porque não estou a lidar só comigo, estou a lidar com a vida de outra pessoa. Claro. E por essa responsabilidade tento proteger a pessoa primeiro, ver que o que estou a fazer à volta deste processo intuitivo também tem uma base que consigo justificar. Isso simplesmente por um tema de respeito à pessoa que tenho à minha frente. Se fosse comigo, adoro explorar isso e vamos lá, força nisso. Deixa-te, sinto que é por aqui, mas nós vamos para cá, mas sinto que, força, vou para aqui, caramba, adoro isso. E ver em que dá. Ok, mas quando se trata de outro ser humano, no qual temos responsabilidade, tento ser mais cuidadoso com esse aspecto, porque a intuição até se altera com o nosso estado físico, emocional, interferências de diferentes tipos, assim que é muito subtil. Portanto, sim, aceito essa parte dentro da minha prática. Não é a que vou dizer guia a minha prática, não, tento fazer um processo racional sempre, que me deixe satisfeito. E dentro disso se criam espaços onde de pronto eu digo que qualquer coisa que me está a dizer que acá está a falar com muita força. Mas já protegi primeiro de outra forma e agora posso dar-me o espaço de fazer isto com segurança. Exato, tem a questão ética, não é? Porque conheci ao longo da minha história pessoas que faziam acupuntura, por exemplo, em forma intuitiva, e vi acontecer grandes asneiras, que até tive que corrigir algumas, depois vou tentar ajudar mesmo. Por isso, e que aclamavam que era todo intuição sempre, a que me guia, e estudar não era bom também, porque, pronto,
Esse é o problema. Ou seja, se há uma base de conhecimento, acho que aí, no meu caso pessoal, prefiro ter uma base de conhecimento que me dê segurança e logo posso dar espaço a este aspecto. Mas primeiro protegendo a pessoa que está comigo. Primeiro não. Isso lembra-me um pouco a psicologia, porque assim, o terapeuta tem que se conhecer também um bocado e ver se não está a projetar coisas dele no paciente, não é? Ou seja, Totalmente. posso pensar que é intuição e não é intuição, é uma necessidade qualquer que eu estou ali a querer manifestar, não é? São os meus padrões a refletir-se simplesmente. Mas, por outro lado, sim, a pessoa está a ser tratada por um ser humano, certo? Claro. Mas eu tenho que tentar limitar essas influências que podem biasar, às vezes, o raciocínio ou a claridade até de observar algo. Mas sim, é importante. Por isso também, no meu caso, para poder realmente, quando comecei, foi interessante, porque passei um período da minha vida, quando comecei a estudar no início, no qual todo era intuição, intuição, e siente a energia, e consegui coisas lindíssimas, e vi coisas lindíssimas acontecerem, ok. Mas chegou um patamar no qual eu disse, que coincidiu com os meus 18 anos, nos quais, de pronto, eu disse, ok, já esta parte é linda, mas agora quero compreender qual é o mecanismo, como funcionam as coisas. E lá fui 20 anos a darle duro até chegar, ok, já tenho mais ou menos a organização. Agora posso dar-me o luxo de voltar novamente a esta outra abordagem perante a realidade ou o conhecimento. Mas já tenho uma base que sinto que me protege, pelo menos. No meu caso, eu me senti confortável com isso. Compreendo que haya gente que esto no le faz sentido, mas tiene justamente a ver con eso, con quién somos, y somos diferentes. Uhum. A Jacqueline está aqui a dizer, exatamente, a intuição é uma linha ténue. Sim, às vezes pode ser frágil, e pronto, cada um terá suas experiências. Eu digo, na minha área, você falava nas 3 décadas, mas é verdade, nesse tempo a gente vai conhecendo centenas, se não milhares, de profissionais. E eu sou pessoa que gosto de experimentar e que façam coisas em mim e tudo isto, que pratiquem e gostaria de sentir, gostaria de experimentar, sim. Mas também já vi diferentes coisas e vejo às vezes isso, gente com capacidades sobresalientes, realmente, tem uma capacidade intuitiva muito poderosa e há muita gente que se calhar tiene más interferencias en esa área y que se calhar sienten o gostarían de sentir que tienen una capacidad intuitiva más poderosa, mas que na prática nem sempre se reflete. Então, isso me leva sempre a questionar o que... Pronto, me leva a estes questionamentos, en realidad, de cuán seguro sou guiar-me pela intuição na prática clínica quando há responsabilidades de saúde com outras pessoas. E, obviamente, há práticas que são muito mais seguras, nas quais eu tenho um espaço seguro maior para aplicar isto. Mas se eu tenho que escolher plantas, e algumas têm toxicidade, algumas induzem diarreia, outras produzem vômito, algumas podem criar alergias brutais, algumas, se tenho que usar pontos de acupuntura perto de áreas onde há locais anatomicamente sensíveis, tenho que ter mais cuidado. É uma área na qual exige um bocado mais de cuidado, por assim dizer. A margem de segurança é mais apertada. Como é que vocês veem a questão da mediunidade na medicina chinesa? Isabel, faz-me cada pergunta. Eu não tenho culpa, eles não fazem perguntas, faço eu. Bem, na medicina chinesa clássica, não é um factor, não é uma questão. Não se discute muito o termo da mediunidade. Em medicina xamânica, por assim dizer, no xamanismo era um pilar base da mediunidade. Pense que o processo xamânico na antiguidade, e ainda hoje mantém alguns aspectos deste,
era practicado por um homem e uma mulher. Era normalmente o xamã e a xamã. Y es interesante que el carácter chinés, la palabra chinesa, el símbolo de chamá, es alguien a danzar o alguien ajoelhado a rezar, por así decir. Pode ser a pedir la chuva, por ejemplo. Son como duas pessoas ajoelhadas. Otros dicen, no, es un danzarín. Ok, entonces, la mujer normalmente tenía la capacidad mediúnica de incorporar los espíritus, los demonios. Entonces la mujer funcionaba con, voy a decir una brutalidad, mas era como la armadilla que apresaba los espíritus, los demonios, y él la incorporaba como medium. Hacía la incorporación del demonio y luego o xamã exorcizaba. Entonces era parte del ritual. Y luego, claro, una serie de procesos rituales con agua, cuspir líquidos, quemar talismãs, usar espadas, fazer movimentos, danças diferentes, encantamentos, usar selos com as mãos, empezar a fazer diferentes símbolos, pronto, todo o processo ritual. Isso dentro do xamanismo é considerado. Na medicina chinesa clássica não era considerado. Eu já queria tentar perguntar, desculpe lá, Larry, só demónios? A mulher só incorporava demónios? Não só demônios. Às vezes se podia apresentar uma entidade, estamos a falar em processos de exorcismo, certo? Quando havia que resolver um problema causado por um espírito, um demônio, por assim dizer. Então, nesse caso, havia que incorporar esse demônio, mas às vezes também se faziam presentes entidades mais luminosas, por assim dizer. Se aparecia um Shen, um espírito, não um Kuei, que seria um fantasma, um demônio, que é diferente. Então, às vezes, se podia também aparecer um Shen e que vinha aqui com força a trazer a ordem. Acontecia esse tipo de coisas. Às vezes mesmo havia um demônio em algum lugar, o xamã possuía o demônio, logo o sacerdote taoísta ou o xamã exorcizava o demônio e a outra pessoa começava a ter uma espécie de convulsão, certo? A lutar, basicamente. Y finalmente en esta batalla, el chamán le daba una orden al demonio y le decía, ok, vas a ir y vas a ir para tal lugar, tal como en la Biblia, no Nuevo Testamento, Cristo manda los demonios dentro de porcos, ¿cierto? Cuando hace un exorcismo y aparece legión, somos una legión, los pone dentro de porcos y luego los porcos saltan al precipicio. De la misma forma, en el chamanismo, de pronto eran expulsos y colocados en otros animales que luego se sacrificaban, o se devolvían a los patamares a los que pertenecían, dentro de una visión en la cual hay 9 camadas de céu y 9 camadas de submundo. Y entonces, claro, hay una serie de conceptos que no me quiero meter mucho ahí, más de portas, a 4 portas, y el xamã con ciertos procesos rituales que incluyen danza, posturas de las manos, invocaciones y luego una serie de otros procedimientos de visualización, consigue abrir puertas y mandar espíritus para el lugar donde corresponde también. Estaban muchos procesos diferentes de exorcismo. Muitos processos diferentes de exorcismo, tal como havia muitas práticas também de proteção espiritual contra o mal olhado e esse tipo de coisa. Ou seja, ainda, se vocês falam com um amigo chinês destas coisas, os meus amigos chineses que ven isto devem estar todos a rir, porque, ou vai mexer na cabeça, porque uno quando fala diz, não, superstição, superstição, superstição. Logo, quando não há ninguém e estamos em confiança, às vezes a gente diz, em realidade... E aí a coisa é diferente. Mas por exemplo, vocês acreditam isto é um facto, não é? Estados alterados de consciência, certo? Sim. Como é que vocês explicam isso a nível da filosofia, da medicina chinesa? Muito simples. Muito simples e não tão simples, mas a nossa mente é extremamente vasta. Eu sempre falo da floresta.
quando falo da mente. E nós somos educados para percorrer certos senderos, certos caminhos dentro da nossa mente, que são os caminhos que socialmente nos ensinam, que socialmente aprendemos por los quais devemos caminhar. E de vez em quando a gente, casualmente ou por treino, aventura-se por caminhos menos explorados da própria mente. E de pronto está em contacto com estados ou locais mentais diferentes, donde de pronto a través de uma prática de meditação, de um evento violento que acontece à minha volta, me conecto com um local da minha mente. E que em termos modernos até pode se considerar como o início de um surto psicótico ou de outro tipo de patologia, ou não. Hoje, por exemplo, no consultório eu tive um paciente de, não vou dizer a idade, mas é uma criança pequenina mesmo, e que me lo trouxeram acá porque tem medo de todo. E na conversa ele me disse que pronto, vê pessoas na casa que não estão na casa, incluindo um extraterrestre que me lo define e todo isso, que está a falar, está a conversar. E eu, pronto, a imaginação das crianças é muito fértil, começo a ser uma conversa muito interessante com ela, a criança muito aberta, contando-me todas as coisitas que veia e que jogava com uma criancinha que se sentava aí no quarto e todas estas coisas e que às vezes... que posso dizer em relação a isso? Ou seja, a criança tem que ir a um pedopsiquiatra. Ou a mente infantil que tem estas coisas. Quem lo interpretará como esta criança, a sua capacidade mediúnica le permite contactar com estes seres. Depende. Agora, isto não explica o estado de consciência alterada. O estado de consciência alterada simplesmente é a exploração de diferentes, tal como o nome lo diz, estados em os quais a nossa consciência, a nossa mente pode ser uma exploração. E na antiguidade, e ainda na actualidade, a gente que faça ou induza esses estados conscientemente a través de prácticas de meditação, como decía, ou a través de substâncias ou rituais que nos ajudam a entrar em estados similares ao trance ou de outros estados de consciência que são imensos. É muito, muito grande. E é por isso que na antiguidade era muito importante ter um guia, alguém que me orientasse. Porque também era muito fácil perder-se nestes estados. Seja porque a pessoa teria o que hoje em dia chamaríamos algum desordem de personalidade que lo predisponía a estados psicóticos e que depois poderia custar-lhe sair do estado, ou porque se calhar se assustava simplesmente e achava que algo estava mal com ele. E é interessante que em clínica, por exemplo, nós falamos com pessoas que têm diagnósticos psiquiátricos complicados e que às vezes quando falamos simplesmente em que a nossa mente tem diferentes áreas e que nós às vezes centramos em algumas delas e que fazem parte do ser humano, mas não estamos habituados a entrar nelas, ok? Mas que até certo limite podemos sair, certo? Mas que se estou muito tempo lá, de pronto posso perder o controle da situação. E dali o cuidado ou a orientação na exploração de estados de consciência alterados. E há diferentes estados de consciência alterados, não significa só que você se entra em estado mediúnico em trance, não mesmo. Durante a prática, por exemplo, do Qigong, durante a prática do Tai Chi, a pessoa chega a estar em certos estados de consciência alterada. Isto acontece. E tem sido interessantemente investigado também desde a perspectiva neurológica, como o cérebro começa a funcionar em forma diferente. Mas o que é certo é que quando você... Uma coisa é eu estou a praticar e a mexer os braços e a fazer que estou concentrado aqui, e outra coisa é eu sentir mesmo que de pronto algo mudou. E estou em um estado totalmente diferente. O meu corpo está em um estado diferente. E nesse estado acontecem coisas diferentes no corpo mesmo, que me permitem fazer coisas diferentes, que em outro estado não conseguiria fazer. Então, claro, uno pode ter acesso através de diferentes formas a estes estados. Isso. E não é por acaso que, por exemplo, no yoga, faz-se yoga que é para preparar o corpo para a meditação. Ou seja,
eles vão aprendendo a meditar, mas para alcançar aqueles estados que eles querem de Samadhi, eles precisam de preparar também o corpo. Sim. Aqui, a Jacqueline diz assim, não sei se percebi muito bem, professor, depois de um processo de mandar esses espíritos embora, havia necessidade de curar com medicina chinesa o paciente que foi afetado? Normal, depende. Si este proceso estuviera a acontecer no período Shang, há 3.000 anos atrás, al expulsar o espíritu, el doente ya fue curado, porque en ese periodo se achaba que la doença era causada por una posesión o influencia de fantasmas, demonios o espíritus. Por tanto, ya estaba curado en la perspectiva xamánica. Y luego, claro, si el chamán achaba que ainda precisaba de algún tipo de cuidados, se le prestaba los cuidados. En algunas disciplinas taoístas também, que incorporaram muito do xamanismo, vocês veem também que existem processos de exorcismo e logo existem muitas decocções medicinais que se dão, seja para tratar o próprio problema espiritual, por assim dizer, ou para el período posterior para restablecer la energía del cuerpo, porque funciona igual que cualquier otra etiología, cualquier otra causa de doença. Debilita el cuerpo. De facto, en la teoría de espiritual o mística de medicina chinesa, o espíritu só vai invadir o corpo se o corpo tiver espaço para isso, ou seja, o corpo tem que ter um vazio. De alguma forma, eu debilitei o meu corpo e criei espaço dentro dos meus órgãos, dentro da energia dos meus órgãos, em vez de estar cheinha. Há locais onde não está cheia. Eu drenei a energia dos meus órgãos por estilo de vida incorreto, forma de viver que não é a melhor para mim. Emocionalmente, alimentarmente, em termos de descanso, de trabalho, drenei o meu corpo. E isso cria o espaço para que logo seja atacado. Essa é como a visão antiga. Portanto, se algo atacou é porque há um vazio. Logo que sai, o vazio continua. E aí vem o processo posterior de recuperação, de mudar o estilo de vida, ou tomar medicamentos, ou fazer moxa. Ou seja, isso estava contemplado na antiguidade. A Jacqueline agradece. E última pergunta, Larry, das 50 que eu não consegui fazer. Se tivéssemos de escolher um chá para expulsar um encosto energético moderno, como stress e esgotamento, qual seria? Daria um par de chás muito bons. Um deles chama-se dormir. Ok? É o primeiro chá que daria. O segundo chá chama-se autoconhecimento. Ouvir e aprender a conhecer quem sou, quais são as minhas necessidades, como quero ou preciso viver a vida, e de que forma não estou a fazer isso, me estou afastando daquilo que preciso. Questionar quais são as minhas necessidades neste momento da minha vida. E logo disso, acho que resolvia grande parte dos meus problemas. Se ainda faltasse algo, então, honestamente, não me atreveria a dar nenhum chá desse tipo. Há uma lista de chás que vocês podem tomar, arruda, alecrim, tanta coisa assim. Mas como são também plantas de medicina chinesa, não se podem dar nem tomar qualquer pessoa. Sim. E isto é importante. Em medicina chinesa, não há um medicamento. Toma isto que é bom para o fígado. Toma isto que é bom para o baço, para os rins. Não. É bom para o rim. Que problema do rim? E acima de todo, esta é a grande pergunta, em que pessoa? Porque temos constituições diferentes e o nosso corpo reage de forma diferente às substâncias. A arruda é amarga e fria, por exemplo. E uma planta que a gente aqui, perto de onde eu estou neste momento, que há muito campo, a gente põe nas entradas das casas para afastar mal olhado, as bruxas mesmo. E la tienen aí a planta. Mas também se utiliza para tirar febre, por exemplo, ou infecções. E ela é amarga e fria. Se la toma alguém friorento, com um sistema digestivo fraco, vai ter uma diarreia que não se zafa de não sei quanto tempo. Obviamente, desde a perspectiva espiritual, será considerado, está a expulsar o mal.
em medicina chinesa, vamos dizer, le debilitou o vaso. Portanto, é preciso fazer as coisas com consciência, não é? No se recomiendan cosas así en medicina chinesa. Lo que sí se puede decir lo siguiente. Si quieren hablar desde la perspectiva espiritual, o chamánica, o mística, a un principio. Y es que las influencias externas, sea un pensamiento negativo dirigido a alguien, seja mesmo um feitiço, qualquer coisa desse tipo, ou se há espíritos, se há fantasmas, se alguém acredita nisso nas suas crenças, só vão atacar o corpo quando há vazio no corpo. Portanto, o grande conselho é não criem o vazio. Ou seja, não esvaziem a energia do corpo com um estilo de vida que vos debilite excessivamente. É normal termos maus momentos, se chama vida, chama-se viver. Termos dias maus, dias bons, termos diferentes situações, isso é normal. Agora, viver sempre em estados emocionais de alto, baixo, de impulsos loucos, de sempre na loucura, sempre em desgaste, quando não há outra opção. Às vezes há períodos da vida no qual não há outra opção e tem que ser pronto. Mas quando nossa vida é isso, então estamos a debilitar-nos. E isso cria espaço para que as influências externas nos afetem mais fortemente. Portanto, o princípio é fortalecer. Como me fortaleço? Cuidando de mim, conhecendo-me. Acima de todo, conhecendo-me. Conhecendo-me e fortalecendo-me dessa forma. O caminho da montanha. Caminho da montanha, muito aprendi essa nas lives que fizemos. Puxa. Larry, aqui a Jacqueline diz que tem 4 pés da ruda e está-se a rir. E diz que adorou a live, que se aprende, descontrai. Que linda partilha. Muito obrigada pelo feedback, Jacqueline. Larry, muito obrigada por esta partilha fantástica. É sempre um gosto tê-la aqui no Sentir a Essência. Muito obrigado. Fiquei com 50 perguntas por responder. Vamos ter que repetir outra vez uma live daqui a uns tempos. Pronto, para nos deixar descansar um bocadinho. Vou dar só uma dica de xamanismo da pessoa que tinha problemas com o chefe. Ok? Quando com o chefe, faça isto. Isto é mesmo de taoísmo e xamanismo chinês, ok? Que esta área do corpo debaixo do apêndice sifoide, aqui é uma área muito particular. E é isto. Que é para proteger essa área. Hacemos espontaneamente quando não nos sentimos confortáveis em um lugar ou com uma pessoa. Espontaneamente a gente cruza pernas e braços. Isso mesmo linguagem corporal é super básico. Ok? Mas esse detalhe, e dou-vos mais e é para, atenção, dentro desta perspectiva cultural, ok? Cada um toma o que acredita. Cruza e logo inclina o corpo. Se a pessoa está à frente, se inclina um bocadito para o lado. Só isso. Ok? Não frente diretamente. Pronto. Ok, muito obrigada, Larry. Aqui a Jacqueline agradece, grata, meu querido Larry Fredes. Boa. Eu agradeço muito, Larry. Desejo-vos tudo de bom. Desejo a si também, Larry. A gente vê-se aí, encontra-se aí pelo caminho, não é? Vamos encontrando-nos sempre. É sempre um prazer falar consigo, Isabel. Obrigado pela sua simpatia, pelo convite, por estas iniciativas sempre, de podermos partilhar um bocadito mais, de discutir estas coisas. O tempo sempre passa assim, para mim. Passa muito rápido mesmo. Vimos quanto? Tínhamos 50 e tantas perguntas. Não sei se vimos 5, algo assim, pronto. Sempre é isto, um prazer mesmo. Muito obrigado a Isabel e a todas as pessoas que estão ali também a acompanhar-nos. Muito obrigado pela companhia, por estarem aí presentes. A Jacqueline também agradecemos. Obrigada, Jacqueline. Pronto, muito obrigada. Boa noite a todos e até à próxima. Boa noite. Tchau.